Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre anamnese ortomolecular. Para quem não conhece, a anamnese ortomolecular, ela é uma anamnese na qual a gente consegue entender um pouquinho mais além do nosso cliente. Não só aquilo que a gente quer tratar esteticamente, mas também a saúde dessa nossa cliente, como que ela se encontra. E nós vamos fazer então perguntas que vai de encontro com sinais e sintomas que ela apresenta no seu dia a dia, para que a gente saiba e procure se tem algum mineral que está em desequilíbrio no organismo dela. E quando a gente consegue fazer esse reequilíbrio, porque quando a gente fala de ortomolecular, esse é o maior objetivo, é o reequilíbrio do organismo. E quando a gente consegue reequilibrar esse organismo, o nosso tratamento, ele tem muito mais chance de dar certo. Então, a anamnese ortomolecular, ela é o maior diferencial que a gente pode ter na nossa estética hoje. E eu falo porque eu sou muito fã dessa questão de ortomolecular, porque ela mudou o dia a dia dos meus tratamentos. Vale muito a pena, espero que vocês queiram, né, se aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão ortomolecular, que é um mundo a ser explorado, e a gente tem aí só benefícios de conhecer esse mundo ortomolecular. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho desse outro diferencial que a gente pode ter na estética, que é uma anamnese mais detalhada, que é a anamnese ortomolecular. A anamnese ortomolecular, ela vai identificar através de sinais e sintomas a falta de alguns minerais essenciais no nosso organismo. E a falta de alguns minerais no nosso organismo causa um desequilíbrio a ponto de prejudicar a minha saúde e também não deixar os meus tratamentos estéticos evoluírem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O zinco, né? Ele é um mineral que é importantíssimo para a formação, para a proteção da nossa epiderme, para a proteção também aí, né? Para a absorção da vitamina A. Ele também é de suma importância, é ele que faz o carreamento da vitamina A. Sem o zinco, a gente não tem vitamina A no nosso corpo. Então, se eu tenho uma falta desse mineral, eu posso apresentar problemas de pele. E aí, então, às vezes a gente fica fazendo um monte de tratamento, não tem resultado e às vezes é tão simples, é só fazer aí a reposição desse mineral. Seja na alimentação, seja com suplementação, a gente tem como reequilibrar o nosso organismo. E aí a gente tem respostas na estética muito melhores. E isso entre outros, né? A gente tem diversos aí minerais essenciais no nosso organismo e que quando entram em desequilíbrios podem causar inclusive a depressão. Então, às vezes eu tenho também lá uma cliente que se encontra deprimida, e aí, além, né, da aromoterapia, cromoterapia que a gente tem na estética, que pode ajudar a levantar o astral dela, se eu tiver falta de mineral, eu também posso aí morrer de fazer tratamento, que essa cliente não vai ter uma autoestima elevada. Ela vai estar sempre para baixo, ela vai estar sempre deprimida. Então, às vezes, a gente pode auxiliar nessa questão também. E aí a gente faz a reposição dos minerais que estão em falta, e aí essa pessoa ela tem uma autoestima elevada, né? Some essa questão da depressão, daquela pessoa deprimida que a gente vê no nosso dia a dia, ela começa então a ter melhoras por conta da reposição do mineral. Então, a anamnese ortomolecular, a estética ortomolecular, sempre vai pensar em reequilibrar o organismo, reequilibrar os minerais que estão em falta no nosso organismo. E isso a gente faz através de um questionário que vai identificar aí qual é o problema, qual é o mineral que está em falta. Quando a gente fala de estética ortomolecular, a gente se baseia na estética ortomolecular feita pelo Dr. Jacques Ménetrier, que foi aí o precursor da medicina ortomolecular, aonde ele separou, né, ele separou o ser humano, né, em 5 terrenos biológicos. Então, cada terreno biológico tem uma característica e tem um mineral que, quando está em falta, causa o desequilíbrio naquele determinado campo biológico.
Então, cada um de nós, quando a gente faz o teste, isso é muito interessante, quando a gente faz o teste ortomolecular, a gente se vê ou em um ou até mais terrenos biológicos, né? Porém, às vezes a gente está mais em um ou dois desses terrenos, e quando a gente vai ler quais são as características da pessoa que se encontra nesse terreno biológico, a gente se identifica. E aí, se eu estou tendo algum desequilíbrio, por exemplo, sono durante o dia, insônia, às vezes eu posso estar com falta do manganês no meu organismo e quando eu faço a reposição, isso reequilibra. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, fazendo um tratamento estético para emagrecimento, redução de medidas, que mais? Desintoxicação, qualquer coisa que vá trabalhar com o organismo e eu tiver um desequilíbrio do manganês, essa pessoa não consegue ter um sono bom. E aí, essa falta de sono, essa sonolência durante o dia e essa falta de sono pode causar aumento de cortisol, pode causar estresse nesse organismo e aí vai atrapalhar o meu tratamento estético também, porque o cortisol ele é lipogênico. Se ele é lipogênico, ele vai fazer o aumento da célula adiposta, né? Então, é um jeito, né, da gente potencializar os nossos resultados. E a gente tem uma visão muito mais ampla do nosso cliente. A gente vê ele não só externamente, mas também como internamente. O que está acontecendo com o organismo dele. E aí, quando a gente começa a reequilibrar, a gente vê melhora em muitas coisas, né? Inclusive, os minerais são, alguns aí são necessários durante a formação do colágeno, outros durante aí o processo de lipólise também, né, estão envolvidos aí na cascata da lipólise. E se tem falta desses minerais, o que, que acontece? Eu não consigo fazer com que o meu corpo faça lipólise. Eu não consigo fazer com que o meu corpo tenha a formação de colágeno. Então, é essencial eu ter um equilíbrio no meu organismo com relação a esses minerais. E isso a gente identifica muito fácil através desse questionário, que é a anamnese ortomolecular, onde a gente vai, através dos sinais e sintomas, saber em qual terreno biológico a minha cliente se encontra, para fazer, então, o equilíbrio daquele mineral que corresponde a esse terreno biológico. É muito bacana, né? Quem quiser, tiver mais curiosidade, a gente vai ter ele disponível aí também online, tá? E é uma forma aí de você aumentar ainda mais a confiança do seu cliente com relação ao seu tratamento. Porque isso por experiência própria, eu posso afirmar para vocês como isso é importante e como vocês conquistam a cliente fazendo isso. Porque ela vê que você tem um cuidado não só com a questão estética dela, mas com a saúde dela também, como de uma forma geral. Vocês não estão fazendo um tratamento médico, é um tratamento holístico, é um tratamento ortomolecular. Alguns cremes, alguns cosméticos que nós utilizamos têm minerais. E toda vez que eu tiver a presença desses minerais, né, desses oligoelementos nesse cosmético, eu posso chamar esse cosmético de ortomolecular. Porque ele está entregando para minha pele esses elementos, né, que vai equilibrar a minha pele, por exemplo, com relação a esses elementos, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra ortomolecular, é porque nós trabalhamos com o equilíbrio. A gente reequilibra um organismo que tem aí a questão dos elementos todos em desequilíbrio. E aí, automaticamente, a estética vem junto. E se a gente trabalha com essas duas coisas associadas, a gente potencializa muito os nossos tratamentos. Experiência própria. Então, viram só que interessante? Como é interessante a anamnese ortomolecular? E vale muito a pena a gente ter no nosso dia a dia, né, de avaliação, essa anamnese também. Ela é muito mais detalhada, ela vai perguntar coisas da saúde da nossa cliente de uma forma mais detalhada,
não assim naquele geralzão, né? Um pouquinho mais detalhado sobre o dia a dia dela. E aí a gente consegue então colocar aí nos terrenos biológicos e identificar qual é o mineral que está em desequilíbrio e que quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente melhora, né? Não só a saúde da nossa cliente, mas também os nossos tratamentos. Os nossos resultados mudam quando a gente tem essa visão ortomolecular. E ortomolecular, gente, só lembrando, a palavra orto, né? Ela vem de reto e direto. Então, nada mais é do que minerais que têm passagem livre e direta no nosso organismo. Se eu passo um cosmético que tenha propriedades ortomoleculares, que tenham esses minerais, esses óligos-elementos, esses elementos eles têm passagem direta. Ele não precisa de um carreador para ser absorvido, tá? Porque o meu corpo reconhece esses óligos-elementos. E eles são muito pequeninos, né? São muito pequenininhos. Então eles conseguem aí passar livremente, né, no nosso organismo quando a gente passa na pele e também quando a gente tem nos alimentos isso disponível, a gente tem também todos os benefícios que os alimentos podem trazer desses oligoelementos também. Não é só em cosmético, tem na alimentação, tem no cosmético, tem em suplementação também, tá? De oligoelementos. E aí então a gente consegue melhorar muito os nossos tratamentos.